Vou tentar ser sincero. Quem me conhece sabe que eu não sou dessas coisas. O meu estilo é outro. Vou abrir o peito à vossa consideração. Limpem as mãos, desinfetem as interpretações. Não me propaguem esse literalismo para o sangue. Vamos respirar fundo. Eu estou muito receoso de me enganar logo ao início. Eu tenho uma gaguez debaixo da língua. É um enguiço, é um nó, é um engulho. Eu tenho fé de que me vai enganar logo ao início, dando mostras que sou um papalvo. Coisa que eu abraço formidavelmente a meio de um conteúdo. Agora ao início não estou preparado. Eu preciso de encher estes pulmões acagaçados de asmático de empáfia. Esse é o gás que eu preciso para inchar. Eu não sou gordo, não é o hélio, é a empáfia. Eu preciso de encher de empáfia para aí sim podem-me acusar de tudo, ser um papalvo, um gajo multissensorial, ser um pseudo-macaco, aquilo que vocês quiserem, de língua acagaçada, de língua desenvolta, se forem mais amigos da minha verve, e por aí vai. Eu tenho receio. Ora, ninguém e 100.000. De Roberto Gamito, que calha ser eu, coisa que não agrada nem a gregos, nem a troianos, nem sequer a macedónios. Disse-me o avô do Alexandre o Grande, e Diógenes continua à procura de um homem bom. Deve ser gay que procure as gajas boas. É com a lanterna em riste. Completamente gratuito. Quer que isto atinja os píncaros da erudição e manchei com esporquei de baixaria. Não é meu apanágio. Interessa-me focar o olhar de lince, supondo que o lince é o mesmo que o olhar de Falcão. Faço fé na visão do lince. Não me digam que o lince, que é uma expressão que chegou até nós aos trambolhões, é miúpe. Às vezes um gajo descobre coisas dessas a ler, a ver documentários, porque no período refratário dá-nos para nos instruirmos. Eu se pudesse lia mais, como se costuma dizer por aí. Estão anos e anos nisto. Se eu pudesse lia mais. E perdem os anos a ver tutoriais de speed reading, não é? Aquilo que se diz em francês. Mas não é para vos apocar. Eu quero que se aproximem de mim. Quero é que abram o vosso coração e facilitem a vida. Sobretudo dos traficantes de órgãos. Ora, eu tenho visto com algum desagrado e com outro tanto agrado, pois eu vivo em duas pistas em simultâneo. Eu quero o bem e o mal. O diabo é indevassável. O diabo é inseparável de Deus. Um gajo não consegue viver sem um. Quando matamos um, matamos o outro, e é melhor não matar ninguém, que eu não quero ter as mãos sujas, porque o jantar aproxima-se. Os programadores de eventos. Pessoas que dizem: eu já ouvi essas pessoas, e isso atesta que a minha vida é frágil a nível de entusiasmo. Pessoas importantes para encher, para atulhar este cartaz. Vivemos na época dos narcisos, e isto é dito até por pessoas a preto e branco, só para verem como esta expressão já tem barbas. E quando uma expressão tem barbas, um gajo não sabe se cita, se lhe apara. O importante é olhar de lado e perceber se as expressões têm patilhas. Se as expressões não tiverem patilhas, não usem. Pichem-nas no rabo do vosso podcaster de eleição. Eu não quero ouvir um programador cultural, que é quase um oxímoro. Se é cultura, não sei se é programável, é algo fora do molde, mas isso levar-nos-ia longe, escrever aqui um ensaio sobre o que é a cultura. Eu quero é uma cultura acelvajada, e pelo facto de eu dizer, é sinal que já está diminuída. É sinal que precisa de um enxerto redundante para se exibir enquanto tal. Um exemplo talvez mais fecundo, mais perto dos nossos entendimentos, é o pensamento crítico. Se o pensamento necessita de exibir o atrelado do crítico, é porque já está frágil. Foi recauchutado com uma redundância. E daí que não seja de estranhar que pessoas, vejam bem o que é que as pessoas fazem para ganhar a vida quando decidem não enveredar pela via luxuriante e empática do putedo. Vamos lá ver. E se a puta foi a primeira profissão, o pessoal pagava com o quê? Pagava com géneros. A puta
putificava o seu cliente. Éramos todos putas, mas não é para vos confundir as cabeças, é para citar barbaramente coisas que eu ouço programadores culturais. E hoje há podcasts ao virar da esquina. E eu já não vou às putas por isso mesmo, porque o meu pode ficar na gravação de um projeto que está em vias de explodir, pois é um podcast sobre a Palestina. Quero falar, eu quero chamar gatinhas que se fazem pagar. Não, eu nunca fui, mas posso eventualmente ir, mas assim não há demasiados podcasts, há mais podcasts que putas. É este o mundo que vocês querem? Quando estão sozinhos à noite, em vias de se masturbar, ai, a minha vida não faz sentido, vamos lá procurar o propósito, como dizem os empreendedores. Isto com as calças em baixo. O que é que preferem, uma puta ou mais um podcast? Já estou farto de podcasts. Nunca houve. E isto é que é estranho. Nunca chegámos ao ponto da saturação do putedo e ele está em decrescendo. Não é putedo, mas é da família. É um satélite do putedo, as casas de strip. Dá 10 anos a esta parte, eu já conheci, nunca fui a nenhuma, até porque pessoas descascadas faz-me sempre confusão. Qualquer aragem, qualquer corrente de ar, qualquer ar-condicionado, fico despachado. Eu, antes de ir de férias, no dia antes, vejam bem como é que um gajo é bruxedo. Eu sou um homem das ciências, licenciatura em física e coisa, muitas matemáticas e etc, mas isto só pode ser bruxedo. Um dia antes, corrente de ar-condicionado, fico 2 semanas meio parolo, não é? Meio parolo das ideias. Um gajo sem ar não se governa. De que me serve ter estudos? Estudos em várias áreas, pensamento desenvolto, depois falta-me o ar, estou todo afanado e depois é as areias de África, é os pólenes da cona da prima, é a primavera, é o tesão, não consigo funcionar, não consigo dizer uma frase desenvolta, pareço o influencer, pareço o vosso humorista de eleição, e eu furto-me ao uso de muletas linguísticas e assim não consigo dizer nada, digo, já me aconteceu, já agora vou ser sincero, eu abdico de falar no sexo porque sou asmático, já me aconteceu ficar a meio de sua puta, na prática de sua Isso é triste. É triste, porque eu tenho medo de não ser ouvido, mas onde? Na vida pouco me interessa, na internet pouco me interessa. Eu quero é ser ouvido no sexo. Porque se a minha puta, saída da minha boca, não é ouvido, então não estou cá a fazer nada. É foder por foder, é foder em mute. E isso tem-me apoquentado a um nível que vocês nem sabem. Voltando para o programador e o programador local. Há podcasters para tudo. Qualquer 5 pessoas que ouvem já temos um podcast de sucesso. E o gajo diz, o meu trabalho é juntar pessoas, o que é que ele está a fazer? Exatamente aquilo que os outros do lado estão a fazer. Um propagador, ou se preferir um termo mais poético, um polinizador ou um poluidor, dependendo das escolas de pensamento, que está a conspurcar pelos arrabaldes, pelas paredes, nas paredes e nos muros que fora do verão não conhecem cartazes, chega ao verão é foder e cartazes em inteligência artificial. E já vamos aí que eu tenho algo para dizer sobre os cartazes de inteligência artificial aqui num ponto. Não é necessariamente por ser inteligência artificial, pela saturação dos cartazes. Há demasiados cartazes. Vocês tapam as escritas ilegais dos tags com cartazes, isto assim, não, isso é vandalismo, andam-me a vandalizar o vandalismo de antanho, isto não pode ser, entopem-me as ruas de cartazes, pá, só vejo logotipos e às tantas penso, será uma flash mob de homens estátuas vestidos de ciclistas? Tantos logótipos, para quê, pá, porquê é que vocês precisam de tantos logótipos, pá? Não há harmonia nas cores e nas formas, pá, vocês parecem uma mulher de tónica, pá, ou um gajo heterossexual, não sabe juntar nada, eu não sei juntar ideias, eu não sei juntar palavras, eu não sei juntar cores, sou um homem do meu tempo. Aquilo que me apoquenta são pessoas dessas com um discurso vagamente polido, porque tentam replicar aquilo que ouviram um programador mais robusto a dizer, tentam replicar, ele tenta dar o ar da sua graça, falhando. Como? Eu vi, é Ana Bacalhau que se diz, é Bacalhau, certamente a fadista, a tentar dar o ar da sua graça. Vamos lá ver uma coisa, vamos fazer aqui um apiadeiro. Muito se falou, mas não o suficiente, de músicos que, entre músicas, entre cantigas, acham que é uma bela altura para semear uma anedota, uma laracha, um comentário, um raciocínio humorístico. Isto é uma opção, ou outra opção, não sei se melhor, se pior, é ofrendar ao público, que às vezes já está com os canecos, um comentário ativista. Este aqui é para desistir, porque eu já vi numa festa popular
no interior do Alentejo, um acordeonista a falar do mundo. Tu não me fales do mundo para uma plateia de bêbados, que é assim que as zaragatas começam. Esquecendo isso, os músicos que dão ar da sua graça estão com música de fundo. Eu percebo qual é a inspiração do músico português. Se o rapper pode dizer uma piada de merda enquanto há uma batida por trás, porque é que eu não posso? Aí está fundamento, coisa tão rara nos dias de hoje. O que é que sucede? São sempre merdas batidas, não tens graça, pá. Desliga a música para dar-te conta que não tens graça, pá. Também já é batido. Há uns melhores, outros piores. Sobes a palco, mas o que é que tu queres? Decide, ou cantas ou fazes piada. Deixa o silêncio assentar a reais, não precisas dizer nada. Quando as piadas falham, quando não há vontade de cantar música, começo a fazer um inventário das pessoas que estão no palco. Finalmente percebo aquelas grandes bandas, estão 40 gajos, um gajo não sabe o que é que metade estão lá a fazer. Para fazer número também, mas sobretudo para chegar à altura de vamos fazer o inventário. Aqui está o João do Baixo. E depois baixamos-nos, como eu vi, não vou dizer que é a mesma pessoa porque pode dar a ideia, então não é que foi. O baixo e a senhora Bacalhau põe-se à altura do pénis do senhor que está a tocar baixo. E foi dos momentos mais constrangedores que eu já vi. E reparem bem uma coisa, eu tenho 40 anos nestas costas. Por um lado, as minhas tripas disseram-me aqui qualquer coisa. Roberto, será isto cringe? E eu, não me fales nestes termos. Mas uma coisa é certa, o humor que provoca incómodo está vivo. Foi das melhores coisas. Ali estava quase a sair uma obra-prima. Se ele tivesse aguentado mais um bocado. Mas não, assim foi só cringe. Mas seguiram-se outras. Mas esse momento em específico foi demasiado pujante. O que é que eu quero dizer? Para a música típica já é chato. Ouvir piadas nunca é uma piada. Eu nunca saí de um concerto. Ui, a piada daquele cantor que antes fez-me chorar e depois fez-me rir. Eu estou a ver a Nanette, é isso? Estou a ver a Nanette. Estou aqui num festival de chouriça, estou a ver a Nanette. Porra, as voltas que a vida dá. Estava na Netflix e agora está em Castro Marim, na Feira Medieval. Já é chato um cantor dito normal. E uma fadista é normal? Não sei. Mas eu quero uma fadista à antiga, que me faça chorar. Chega de modernizarem o fado. Vocês falam da vida, falam do amor, fazer rir. Vocês estão a matar o fado, pá. Vocês estão a matar o fado. Vestem-se de preto, mas depois também rendas pretas. Eu não quero ser um Cláudio Ramos no dress code da fadista. Mas há aqui uma confusão qualquer, pá. Da cintura para cima é o Zamália, da cintura para baixo é a Jana Malhoa. E assim não pode ser. Digo eu para fazer humor, porque não me importa. Eu gosto muito da Ana Bacalhau. Eu nem sei se é Ana Bacalhau, eu sei que é Bacalhau. Eu sei que é Bacalhau, porquê? Porque sou português e não me ia esquecer do apelido destes. Está demolhado, não está... Vamos lá ter calma com essas piadas. Enquanto eu mandar neste podcast, não admito. Há essa possibilidade. Fica no ar. E o que é que fica no ar? Pronto, não se pode dar um bocadinho. Uma fadista que entre músicas faz piada. Mas isto é um sketch do Monty Python na vida? Um festival de vinho. Nem me quer chatear. Num festival dito normal não pode haver copos de vidro porque o pessoal se passa. Agora, num festival de vinho, só tinha graça ser um copo de vidro. Então estava toda a gente com um copo de vidro. E adivinhem, o que é expectável que um copo faça quando tomba? Por ação da gravidade. E digo-vos uma coisa, no Algarve não há quase nada, mas a gravidade ainda temos orçamento para ela. Cai e parte-se, pronto. Com o avançar da noite, é normal que o número de copos partidos, vulgo copos de vidro partidos, cacos, aumente. É muito bonito, dava pasto para outras ideias, mas para onde eu quero lançar o meu olhar crítico de lince, de falcão, de miúpe, que é o meu, é na situação dos cartazes. Os cartazes de inteligência artificial, uns melhores, outros piores. A tecnologia não é boa, não é má, depende do uso. E se nós já ouvimos isto aplicado à bomba atómica, também podemos aplicar à inteligência artificial. Não é retirar 10 litros de água a alguém que não tem ou um africano qualquer que o mundo vai piorar. Então, mas tu já não tinhas água, menos 10, isso faz diferença. Como assim já não bebias? Mas assim eu vou morrer aos 20, amigo. Lembra-te de uma coisa, empatia. Indo para aqui, o que é que eu quero dizer? Eu vi um cartaz, nós estamos a chegar à saturação dos cartazes. Como é tão fácil fazer cartazes e como precisamos de cartazes para tudo, há cartazes, há um gajo que dá 3 passos, que pensávamos que o gajo não saía do sofá, fazemos um cartaz. Venha ver o tipo que dá 3 passos. É Cristo? Não, é um tipo que saiu do sofá. Ok, cartazes para tudo, toda a gente faz cartazes. Estou desconfiado que o sobrinho do dono da empresa perdeu
o emprego, o biscate para outro gajo que baixou o preço para um indiano que está lá fora. Até os sobrinhos estão desempregados. Aliás, era por aqui que nós devíamos ir. A inteligência artificial vai tirar os trabalhos e toda a gente nos tira trabalhos. Qualquer torradeira tira um trabalho a um português. Há torradeiras chinesas que nos tiram trabalhos e isto vai ficar tudo inteligente, menos a minha cabeça que está indo crescendo, e à medida que nós evoluímos, isso são vocês. Eu envelheço. São escolas diferentes. Eu estou a evoluir, estou-me a tornar uma pessoa melhor. Desconfio sempre. Nunca houve um dia em que eu tenha acordado, porra, agora estou... Não. É manter isto, está numa posição. Não sou déspota, não sou santo. Estou a algures no meio do espectro. Não vou pôr as mãos no fogo. Estou a algures. E dizer onde estou também seria vangloriar-me desta posição, e não é o tipo de coisa que fico bem dizer numa entrevista de emprego. Voltando ao cartaz. Eu vi um cartaz nos Santos em que algures estava o Alvin e várias pessoas que eram chamadas a pôr música, chamando isso de música, mas não é para criticar o estilo de música. Essas pessoas eram uma espécie de pensamento de uma figura. E que figura era essa? Era o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa estava a pensar no Fernando Alvim, estava a sonhar com o Fernando Alvim. O Fernando Pessoa, que há de ter 100 e tal heterónimos, o gajo tinha pessoas dentro dele, havia mais pessoas na cabeça do Fernando Pessoa do que a armação de pera no inverno, só para verem, pessoas que nunca mais acaba. Dizem, está muita pessoa a viver nos apartamentos, esses indianos é um T0, estão 20 pessoas. Primeiro é rentabilizar o espaço. Em Hong Kong, cada lata de sardinhas dá para 2. Também são pequeninos. Agora Fernando Pessoa tinha 100 e tal pessoas dentro daquela cabeçorra. E o gajo nem tinha das cabeças maiores. E isto põe-nos a pensar certas coisas. Mas nós não gostamos de poesia. Nunca na vida. Ele teve 100 e tal hipóteses de pensar no Fernando Alvim. Eu já li muita coisa, não li tudo, mas nem o Bernardo Soares, no livro Desassossego, o Álvaro de Campos, nem o Alberto Caeiro, nem quem? O Ricardo Reis, nem um Pantaleão, que ele tem um heterónimo humorístico, o Alexander Search, o heterónimo inglês, o Barão de Tave, por aí afora, também só sei mais 2 ou 3, também não. Faz-me recordar uma coisa, os 2 ou 3 heterónimos de pessoas, não, corrige lá isso que já se descobriram mais uma carrada deles. E o gajo teve vergonha e depois apagou. Eu agarro muito às referências, eu não consigo ouvir um contraponto, eu prefiro apagar, não existe. Foi um Guilherme. Qual é o meu ponto? Nunca na vida o Fernando Pessoa, e ele bebia, nós sabemos disso. Há quem hoje, com estudos ou autodidata, que diagnostique no Fernando Pessoa doenças mentais, mas mesmo com todas as doenças mentais, e podemos adicionar outra mais recente, influencer, mesmo que ele fosse influencer, tivesse 100 e tal heterónimos, nem um rascunho que ficasse, um poema, um aforismo, nem uma nota de rodapé faz menção a Fernando Alvim. Nunca na vida, nunca! São mundos que não se conectam, não ponham no mesmo cartaz Fernando Pessoa e o Fernando Alvim. São os 2 Fernandos. Se é um Fernando, ponham o Nilton quando ele fazia aqueles sketches na rua. Ponham todos. Ponham Fernando Pessoa a pensar no Alvim e o Alvim a pensar no Nilton, que por acaso está a pensar no fim do mundo. Parece aquela cena da Alice, acho que é no 2º livro, em que a Alice dá a conta que é um sonho da rainha de copas e ela não pode acordar, caso contrário morre. E depois há uma segunda versão em que o Cavaleiro Branco se dá conta da mesma coisa, não é? Somos sonhos de alguém e essa pessoa que não acorda, é isso que eu digo. Sou sonho de Deus? Não acordes, senão eu desfaço-me em merda. E agora está-se a rir o gajo. Vá lá que ele já sabia disto, o gajo sabe tudo e por isso faz de conta que não aconteceu. Felizmente é omnipotente, só que não estava à espera dessa. O gajo sabia tudo menos este tipo de piada. O gajo está, por isso temos aqui uma relação porreira. Eu gosto de ti, mas não aponto-me a ajoelhar. Não é porque eu acho que seja melhor que ninguém, é porque o meu joelho já não tem condições. Posso parecer um bocado arrogante para figuras divinas, mas os meus joelhos já não acompanham. Se eu te tivesse conhecido antes, ajoelhava-me logo. Se eu me ajoelho, já não me levanto, e não sei, preferes um crente manco ou um crente rijo com corpanzil? Voltando, 2 figuras antagónicas. O Fernando Pessoa, que ouvia tudo, vozes, mundo, tudo, todo o mundo comunicava com o Fernando Pessoa, e o Fernando Alvim comunica com todo o mundo, mas não ouve nada. É o trigo e o joio, é a água e o azeite, é a água e o Jorge Palma do Antigo Testamento, não juntem coisas que não são feitas para estarem juntas, Os santos estão-me a tirar do sério. Primeiro o símbolo era o corvo. O corvo não sei o quê. Não sei se é pelo símbolo da morte. Tiraram o corvo, meteram a sardinha. Usaram a sardinha, tudo concurso de sardinhas. Era sardinhas e o caralho. Sardinhas em todo o lado. Um gajo não conseguia olhar para nada. E um gajo queria ver um par de mamas, tinha que desviar um cardume de sardinhas. Vejam bem o que é os santos em Lisboa. E agora fartaram-se das sardinhas. Nesse cartaz está a sardinha como bibelô e está o Fernando Pessoa. Já gastaram os símbolos todos. Está o Fernando Pessoa. Transformaram o Fernando Pessoa num bibelô. E como se isso não bastasse, está a pensar na Ágata, na Rua
Ruth Marlene e nessas merdas e no Fernando Alvim, pá. Vocês fazem-me isso, pá. Tenho vontade de pegar fogo a isto tudo. Tenho aqui as obras de Pessoa, pegar fogo a isto tudo, pá. E isso talvez mereça estar nas próximas edições das biografias de Fernando Pessoa. É uma adenda póstuma, mas porra. O Fernando Pessoa devia regressar à vida para dizer não. Isto não. A língua portuguesa é a minha pátria, a poesia é a minha pátria, eu não sei. O cartaz é a minha pátria, diz ele. E este foi mais o quê? Ninguém e 100 mil. De Roberto Gamito. Ficamos por concluir ou por pegar naquele projeto inicial que é ler o livro de Pirandello. Estou a ficar sem tempo. É mais por isso. Ou seja, é transformar este podcast num duplo podcast. Se bem que eu não vos prometo grande coisa, posso ler e dar só um comentário. Ainda não desisti da ideia, mas, entretanto, aparecem outros projetos aos quais eu preciso dar suor e banha, que é o que eu tenho, e a banha dá sabor, a não ser que sejam críticos de moda, e não dá sabor nenhum. Sabem lá eles o que é carne, sabem lá eles o que é bom, diz a minha avó. Mas eles são críticos, sabem da poda. Está bem, mas eu sou tua avó. E terminamos, não consigo refutar isto. Espero que tenham gostado, até à próxima. Não vos abraço porque estou a suar. Estou a suar, pareço um presunto ao sol numa tarde de agosto. Até à próxima.